As pessoas não mudam porque nós queremos ou porque achamos que deviam mudar. Eu sou a Bárbara Couto, sou formadora, terapeuta de shiatsu há mais de 10 anos e também professora de yoga e meditação. Não se esqueçam de deixar os vossos coraçõezinhos. A maneira que vocês têm mais eficaz de me ajudarem é precisamente partilhando os meus vídeos, convidando pessoas a virem também assistir às lives, colocando gostos, comentando, colocando dúvidas. Ou seja, durante muito tempo eu perdi muita energia a tentar mudar. Vou contar. Os meus chefes, quando eu era advogada, fui para um patrono que eu tentei mudar. Quando eu fui para o meu segundo chefe, não é? Também tentei mudar. Namorados, fartei-me de querer mudar os meus namorados. Continuo às vezes a cair nessa tentação de querer mudar o meu marido, os meus filhos, os meus pais. Então, nós caímos mesmo muito nesta tentação de querermos realmente ou acharmos que o outro tem que mudar. Pois então, como eu vos estava a dizer, a solução julgo que não passa por aqui. Isto é estarmos, no fundo, a remar e ser inglório, não é? Então, a solução passa mesmo por começar a perceber que nós só temos controle sobre uma pessoa, que somos nós, ok? Portanto, eu preciso de perceber de uma vez por todas que é impossível de eu chegar à beira do outro e dizer porque tu devias fazer isto, ou devias ter a minha visão, devias estar com os meus óculos da realidade. Isso não vai acontecer. O que eu posso fazer é eu mudar-me a mim, mudar a minha atitude, mudar a forma como eu estou em relação a essa pessoa, tá? Quando eu faço essa mudança, é inevitável que os outros comecem também a mudar, ok? Mas não apontar o dedo, não dizer, porque tu tens que fazer isto, tu tens que ser assim, tu tens que me reconhecer, tu tens que me amar, tu tens que fazer determinada coisa. Não, é partir da base que as pessoas não mudam, só mudam quando elas querem mudar e acham que precisam mudar, tá? Não é no timing que nós queremos, nem porque nós estamos a dizer isto ou aquilo. Isto também se aplica a crianças. E depois nós somos muito tontos. Vejam bem, quantas vezes vocês já não disseram aí ao miúdo, para de fazer asneiras. Não faças asneiras. Então, vocês acham que por alguém dizer, não faças isso, que a pessoa vai... Às vezes até dá mais vontade de fazer a asneira. Ou então, quando nós criticamos mesmo, e somos assim agressivos, tipo, tu és mesmo estúpido por me fazeres isso. Alguém vai deixar de ser estúpido convosco por vocês dizerem que ele é estúpido? Não, isso não acontece. Ok? Portanto, eu tenho que ser muito mais inteligente emocionalmente do que isto. Tá? Eu, de facto, em termos de inteligência emocional, nessa altura, não é? Eu ponho-me assim a pensar, nessa fase em que eu saí da universidade, nos meus 23 anos, a achar que sabia tudo, não é? Mas inteligência emocional era zero, tá? Então eu realmente exigia quase que os outros ficassem na minha cabeça e que mudassem por aquilo que eram os meus valores, o meu sentido ético. Na altura, lá está, eu vinha da justiça, portanto ainda muito influenciada, assim, tipo, tinha que ser por ali, para o preto ou branco, tá? Então, não percebia que realmente o foco, nós esquecemos-nos muito quando nós apontamos o dedo ao outro, estão 4 dedos a apontar para nós, tá? Então, o foco deve ser sempre em mim, na minha mudança. O que é que eu posso fazer hoje? Qual é a minha atitude e qual é aquilo que eu posso fazer comigo hoje para realmente não sofrer o efeito que aquela pessoa está a ter em mim, tá? Geralmente passa por quê? Por ignorar a pessoa, passa por mudar, não é? E foi só quando eu percebi que o meu primeiro patrono não ia mudar, que eu disse, não, ok, é evidente que ele não vai mudar. Ou vai mudar quando ele quiser. Portanto, eu é que estou mal, eu é que tenho que mudar, certo? Então isto acontece também com os relacionamentos, não é? Às vezes, anos a fio que nós estamos a perder com uma pessoa porque queremos mudar. Mas se as coisas... Lá está, se aquilo, o que nos separa é intransponível, porque também há isso, depois nos relacionamentos há esta linha, não é? Porque às vezes nós queremos a relação ideal e não é assim, não é? Mas quando aquilo que nos separa não é negociável,
tem que mudar. Eu tenho que mudar, não é o outro, tá? Eu perdi tanto tempo nisto, Deus me livre. A mudança começa sempre em nós, porque senão vai ser realmente muito frustrante. Então, o segundo erro que eu cometi e que julgo que vocês podem evitar é esperar que as circunstâncias da vida mudem, que as coisas mudem para o quê? Para me sentir menos ansiosa, para me sentir mais relaxada, para me sentir mais feliz. Então, o que é que eu fazia? Eu pensava, o trabalho vai reduzir, vão ver que é só uma fase e que daqui a pouco vai acalmar. Ou então, estão quase a chegar as férias. Quando chegarem as férias, aí sim eu vou-me sentir mais relaxada, vou-me sentir menos ansiosa, eu vou ficar melhor. Ou então, quando chegar o fim de semana, então passar a semana à espera do fim de semana. Isso não vai acontecer. As circunstâncias exteriores não vão mudar, tá? Ou seja, eu tenho que pensar melhor deixar de esperar pelas férias, pelo fim de semana, deixar de esperar, então a reforma é uma coisa gritante, né? As pessoas que esperam pela reforma, e aceitar que não vai acontecer nada exterior a mim, milagroso, que me vai fazer ficar mais calma, que me vai fazer ficar mais relaxada, mais zen, e que eu vou sentir a harmonia só porque eu estou com essas circunstâncias. Quantas de vocês já não sentiram, por exemplo, nas férias, não é? Que até é suposto estarem mais relaxadas, descontraídas, mas nós não temos botões para clicar, não é? Então o que é que acontece? Como nós não fazemos isto mais diariamente, nós devemos ter uma proposta pequenina para o nosso dia, uma proposta de bem-estar diário. Por isso é que eu defendo tanto a rotina pessoal diária. Ou seja, um momento em que eu tenho verdadeiro relaxamento, lazer e atenção. Cada um pode encontrar o seu modo de fazer isto. Mas entender que não devemos deixar a vida passar, porque depois acontece. Há muitas histórias deste género. A pessoa no leito da morte pensou, caramba, o que é que eu teria feito? Porque realmente a vida depois começa a ser uma sucessão de dias, como se estivéssemos numa roda louca, e nós não estamos a usufruir do melhor que a vida tem e dos estados emocionais mais satisfatórios, porque estamos só no ramo-ramo, no lufa-lufa, tá? Portanto, tirar mais diariamente momentos para nos sentirmos bem e não estarmos à espera de circunstâncias exteriores que vão, de facto, justificar um estado emocional positivo. Fez sentido?